Então, o que é um esquadrão, né, de bombas? Tem gente que chama esquadrão de bombas, outros chamam esquadrão antibombas, né? Às vezes existem alguns preciosismos aí do que é mais adequado, mas a gente vai ver essas duas expressões, esquadrão de bombas ou esquadrão antibombas. É o setor especializado em um órgão de segurança pública responsável pelo atendimento emergencial de incidentes envolvendo bombas e explosivos dentro de sua área de jurisdição, né? Definição do livro do Coronel Décio. Vou colocar um vídeo aqui que resume bastante essa questão da atuação do esquadrão, que é um vídeo feito lá sobre o BOP da Bahia e a Companhia Antibombas. O Esquadrão Antibombas já atendeu este ano a 15 chamados aqui na Bahia. A equipe especializada trabalha com equipamentos modernos que identificam explosivos mesmo à distância. Um robô que custa cerca de R$ 800 mil. Ele ainda não tem nome, mas consegue se comunicar. O equipamento faz parte da Companhia Antibombas. O robô tem 4 câmeras e é guiado por um controle remoto. É ele quem faz o primeiro contato com o artefato. O robô ele tem a possibilidade de, com as câmeras que ele tem e com a facilidade que ele tem de se manusear, transmitir essa imagem para a gente. Então, com as câmeras e com a garra, eu posso ver e saber se o explosivista ele pode se aproximar. Porque existem explosivos que, com o simples aproximar do explosivista, ele pode ser acionado. E com esse robô, com as câmeras, a gente pode identificar, inclusive com o infravermelho, ele capta e emite som. Então, quando entrar em alguma situação que a gente precise conversar com o explosivista ou com alguém que esteja ameaçado, o explosivista, ele lá controlando o robô, ele consegue captar o som, bem como as imagens, através das câmeras, inclusive com infravermelho. Na sede do batalhão encontramos outros equipamentos usados pela Companhia Antibombas, avaliados em R$ 3 milhões. Dentro destes cilindros são colocados componentes para fazer a descontaminação química e biológica. Este outro aparelho faz a detecção de gases e foi muito usado durante a última Copa. Os profissionais também utilizam este uniforme, que pesa cerca de 40 quilos e possibilita uma aproximação maior dos explosivos. Quanto mais próximo do material explosivo, menor é sua zona de proteção. Então, se eu tenho uma distância de 30 centímetros, eu tenho uma zona de proteção de até 500 gramas. Se eu tenho 3 metros, eu tenho até 10 quilos de explosivo. Então, quanto mais próximo do explosivo, menor é a capacidade de segurar a fragmentação no traje. Este equipamento de raio-x também é de grande utilidade. Através de um scanner, é possível ver o que está dentro da mochila. O aparelho foi usado durante as 2 ameaças de bomba que aconteceram em Salvador no último mês. O episódio mais recente aconteceu nesta segunda-feira no Shopping da Bahia, um dos mais movimentados da cidade. A outra ocorrência foi registrada dentro de uma estação do metrô. Os 2 casos foram alarmes falsos. Depois que a equipe da Companhia Antibombas utiliza todos os equipamentos para analisar o grau de perigo do artefato, aí chega o momento de fazer a destruição. Para isso é necessário seguir os protocolos de segurança e repetir 3 vezes a mesma frase. Atenção, vai haver uma explosão. 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 Somente neste ano, a equipe da Companhia Antibombas atendeu a 15 chamados. O ano passado nós fechamos em 29 ocorrências e esse ano estamos em 15. A maioria, a grande maioria, são ocorrências em instituições financeiras. A explosão, a tentativa de explosão. Desses tipos de chamado, como tivemos ontem, são poucos. Então, esse ano, das 15 que tivemos, 3 foi desse tipo. Então, 3 foram falsas. Mas nossa demanda é, a grande maioria, sim, os explosivos contra as instituições financeiras. Então, esse vídeo ele dá uma ideia bem bacana assim, da complexidade, da quantidade de equipamentos que são necessários, dessa perspectiva da atuação, né, que a gente, no Brasil aqui teve assim, um boom gigantesco na época ali, 2016 tal, das explosões de caixa eletrônico. Em alguns estados isso ainda ocorre muito, mas diminuiu demais, mesmo que ainda tenha um volume grande de ocorrência, mas diminuiu muito no Brasil todo. E a gente tem outros tipos de ocorrências que são muito menos frequentes. Então, algumas situações que eles enfrentaram que se mostraram falsas, né? Então, ameaça de bomba no metrô, etc. Mas você precisa da estrutura de resposta para conseguir determinar que aquilo ali é uma ocorrência falsa. Então, melhor você ter o esquadrão que vai poder definir de forma segura que aquilo ali foi falso, do que você encarar toda a possibilidade como falsa até descobrir uma verdadeira. E aí, qual a consequência disso, né? De você ter
uma bomba no metrô e você não ter estrutura de resposta. E aí vai parar metrô, vai parar tudo, vai parar a cidade, né? Com toda aquela mobilidade urbana, em virtude de você não ter estrutura de resposta para aquele tipo de ocorrência. Não sei se, só por curiosidade, né? Alguns metrôs, né, pela Europa, às vezes também aqui no Brasil, algumas estruturas públicas têm lixeiras que são. Isso tem muito fora, né? É só um aro de metal ali, uma estrutura de metal preso na parede, e o saco plástico bem transparente, ali translúcido, sem uma estrutura completa assim que cobre, que você não consegue ver o que está no lixo, né? Então, justamente a ideia é permitir que você veja o conteúdo da lixeira, para dificultar que alguém coloque ali um artefato explosivo. Né? Você tem ali uma maneira de conseguir estar olhando, né, se tem uma caixa grande dentro, se colocar uma mochila inteira dentro, enfim. São estratégias aí que vão sendo implementadas pelo mundo tal, por conta dessas experiências com atentado terrorista, com ameaça de bomba, enfim. Então, só curiosidade aí quando alguém observar algo nesse sentido. Então, qual é a necessidade de existir? Professor, Fala, meu. professor, já aconteceu uma ocorrência com uma pessoa com problema psiquiátrico só por isso mesmo e ser até inteligente, conseguir pelo menos fazer alguma coisa para tentar com explosivos, só por ser problemático mesmo, emocionalmente? Já tem, por exemplo, ocorrência de crise em que a pessoa prepara material inflamável, explosivo para armadilhar a casa, por exemplo. Ou então, joga material inflamável, né? Também gasolina e tal. Prepara às vezes um simulacro para poder fazer essa ameaça. Então acontece sim, sem dúvida. Eu não tenho assim, puxando na memória agora, um caso específico para relatar, não. Eu já tive assim, da pessoa ter problema psiquiátrico e ela denunciar um caso como sendo de explosivo contra ela, de que alguém mandou uma encomenda, tal. Depois até vou mostrar aí essa atuação, né? Mostrando o material em si, que a gente depois conseguiu fazer exposição do material e definiu que não era artefato explosivo, mas que a pessoa tinha problema psiquiátrico e na questão da paranoia, né, da perseguição, entendeu que a encomenda lá que ela recebeu era alguém tentando enviar um artefato explosivo para ela. Eu já vi esse tipo de acionamento aí. Mas assim, da pessoa especificamente ter um problema psicológico e produzir um artefato, né, para utilizar, para ameaçar, não recordo, mas com certeza deve ter tido já. É um trabalho especializado, né? Então, por que tem um esquadrão antibomba, né? É um trabalho especializado frente aos crimes envolvendo bombas explosivas. Então, isso demanda equipamento, demanda conhecimento, e você precisa ter pessoas dedicadas a isso, né? Porque você tem que ter uma estrutura em condições de resposta. E a gente vai ver como isso às vezes é complicado, né? Você ter a estrutura e manter a condição operacional. Quem nunca viu ou nunca manuseou assim, os equipamentos, não imagina a complexidade, assim, a quantidade de detalhes que você precisa dominar para conseguir usar esses equipamentos numa ocorrência, né? Então não dá para ser uma pessoa que vai ser explosivista ali, né? Que nem a galera que joga bola, né? Que joga ali dia de domingo só, dia de sábado, joga uma vez na semana. Você tem que ter uma dedicação integral à atividade.